A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Nós estamos falando sobre o assunto mais delicado da Bíblia e esse assunto está cobrando de nós a nossa vida em Deus, a nossa vida em Cristo Jesus, a nossa santidade em Cristo. E por quê? Porque o mundo hoje está indo de mal a pior. Nós estamos vendo a situação que está a humanidade hoje. A igreja se corrompeu, a igreja se entregou, com algumas exceções, e se entregou ao paganismo, se entregou às coisas desse mundo, se entregou às vaidades, à prostituição. E nós vemos hoje que por causa do dinheiro, os pastores entraram na política, trouxeram a política para dentro da igreja, trouxeram todas essas coisas, e a igreja entrou num caminho de um grande abismo. E ela não vai ter como sair. Se Deus não levantar homens na terra, fiéis, homens que se dedicam à sã doutrina, à palavra dele, para alcançar o seu povo. Então, você que está aí no canal Comum Betel, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Nós estamos falando sobre as leis que foram tiradas, as leis que prevalecem, e essa lei aqui nunca saiu, nunca vai sair. É Deuteronômio capítulo 22, versículo 5, ele diz: não haverá atrás do homem na mulher, e nem vestirá o homem vestido de mulher. Quem faz isso, a abominação é o Senhor teu Deus. Então os pastores buscaram isso para dentro da igreja e eles aproveitaram da circunstância das pessoas. Que circunstância é essa? Fragilidade, dificuldade que nós estamos vivendo no nosso país. Nós estamos vivendo um país de pessoas que se corromperam, os políticos estão se corrompendo a cada dia. Nós estamos vendo até em debate aí, em política, em debate que vai ser prefeito, vereador, esses candidatos que não tem o mínimo de condição de ser nada. São gente irresponsável, são gente que não tem compromisso com a sociedade, compromisso com as leis, compromisso com a nação. São gente que procura o que é seu, o seu próprio interesse. O pai colocar o seu filho lá dentro e o mundo que se arrebente lá fora e os outros que se arrebentem lá fora. Eles não têm nenhum compromisso com a sociedade. O compromisso deles é com eles mesmos. E a igreja seguiu por esse caminho em busca dos seus próprios interesses. E não adianta eles falar. Eles podem falar o que eles quiserem. Está na cara de todo mundo. O problema é que nós, o povo brasileiro, aqui de São Paulo e em todos os estados do Brasil, eles é trocado por uma migalha. O candidato vai lá, faz um discurso lá na favela, chega lá, oferece 1 quilo de feijão, todo mundo abraça ele e vai votar nele. O cara é apresentador de televisão, qualquer outra coisa, faz uma proposta, vai lá e vota nele por isso. Esse é o problema da nossa sociedade. O povo não vê currículo, o povo não vê a posição de cada um. Porque se olhasse o currículo desses prefeitos que está aí, desse governador, desses outros, nunca mais ele seria eleito a alguma coisa na terra. Porque o que esses caras estão fazendo? O que esses caras fizeram? O que esses caras fizeram? Tem mais aí o que está governando a nação, o outro que saiu. Esses caras têm condição de ser mais líder da nossa nação? Não tem, mas o povo não conhece essa realidade. O povo vive de acordo com a vontade dos homens, não com a vontade de Deus, e não guarda o seu caráter próprio e a sua própria opinião. Nós estamos caminhando para uma destruição e o povo não quer ver, mas essa é a realidade. O líder da nação quer acabar com a aposentadoria, quer colocar a aposentadoria para um salário mínimo para todo mundo. Todo mundo, imagina você trabalhar 50, 40 anos dentro de uma empresa, ganhar um salário de 20, 30 mil, quando você for aposentar com R$1.000, R$1.400, que é o salário mínimo. É o que ele vai fazer, e ninguém se levanta, ninguém fala nada, de seja um presidente, é bom. É bom nada. É bom para quê? Você saberá para que ele é bom, para que eles são bons. Cristo vai dar a resposta. Sepulturas vão se abrir. Eu falo isso todo dia. O mal da nação, a nossa juventude está entrando por um caminho de destruição, devastação total. Por quê? Por conta disso. Então, a igreja que entrou nesse princípio, que entrou nessa destruição, isso aqui, está aqui, a separação e a posição mulher é mulher, homem é homem, e essas colocações que tem que haver, que tem que existir. Não estou falando de fé de ninguém, fé cada um tem que ser a sua, tem que ter a tua, ninguém tu quiser crer, nem quem você quiser crer, isso é problema teu. Estou falando aqui de posição social, de vida, de realidade, de leis. É isso que estou dizendo. Um país ou as nações que não têm controle nas suas leis, não pode haver um povo decente, um povo sábio, um povo entendido, um povo fiel, um povo temente, um povo orgulhoso de si. Não pode haver.
Salomão disse que sem lei o povo extravia e está tudo extraviado. Não tem como prosseguir assim. A igreja tomou um rumo que ela era para ser o que Paulo disse a Timóteo. A igreja é a estene e baluarte da verdade. A igreja é a firmeza e coluna da verdade, Timóteo. Ensina os homens a ser assim. Mas hoje, como é que podemos fazer isso? Se os pastores estão com a cara na televisão, vota nesse candidato, vota nesse... Isso é pastor, irmão, isso é pastor. Fala para mim, isso é pastor. Isso é um bode velho, ignorante, vendido à corrupção, vendido a um monte de coisa. E vocês acreditar nisso? Ô igreja, volta para a realidade em Cristo Jesus, volta. Volta para cá, volta para Cristo, volta para a verdade. Sai disso. Está na hora. Cristo vai voltar. Então foge disto. Senão vocês vão perecer com essa gente. Mulher é mulher, homem é homem. Tenha essa certeza. E aí vem o que eles dizem. Não, isso foi no tempo do passado, porque tinha uma mulher lá por nome de Jezabel, e Jezabel fazia isso, Jezabel fazia aquilo, mas essa mulher morreu, acabou, não se fala mais nela. É verdade, essa mulher morreu, acabou. Mas o que ela fazia? Vamos dar uma olhada no que ela fazia. Abram comigo no capítulo de número Gênesis 35. Abram comigo lá em Gênesis, para você ver que a coisa vem de longe. Não é de agora não. Gênesis 35, a Bíblia nos diz assim, no versículo de número 2. Eu vou ler 1. Então disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugia da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. O povo estava na idolatria, o povo estava na dissolução total, se vestia como queria, não respeitava a Deus. Jacó disse: não dá, minha família assim. Muda as vestes, tanto física quanto espiritual. Se o físico, o espiritual não muda, o físico não vai mudar. Sai dessa ilusão que esses pastores arrumaram, que é lá do Samuel. Eles pegavam o profeta Samuel quando foi ungiu Davi, e lá viu Eliabe e as características do Eliabe. E ele, conhecendo o ritmo, a forma de Deus agir com os homens daquela época, quando viu Eliabe pela posição, pelo cabelo, por todo o aspecto físico, disse: é esse o homem. E Deus disse: eu não quero esse homem, porque você vê por fora, eu vejo por dentro. O Samuel não estava errado. Ele viu o que era o costume, só que Deus queria um homem completo, não queria um só por fora. Então, quando você vê hoje esses pastores dizer: é lá em Samuel, foi assim o Samuel quando ungiu, Deus queria por dentro, Deus quer você por dentro, por fora não interessa. Queridos, se por dentro tem luz e não resplandece por fora, você é trevas total. Se Cristo está dentro de você, você tem que brilhar no seu corpo. Mulher dentro da igreja vestida como homem é Jezabel. Mulher dentro da igreja vestida como homem é mulher que não tem respeito pelo nome de Jesus. E não se dá o respeito por ser mulher. E aí eles querem combater contra o LGBT, essas coisas que está aí, homossexuais. Que combater contra eles como? Que moral vocês têm para fazer isso? Vai se converter, igreja, tome vergonha. Vai, mulher crente, vai, bispa, toma vergonha na sua cara, vai vestir como mulher. Depois você se combate contra eles. Você não tem moral nenhuma, apóstolo. Você não tem moral nenhuma, pastor. Você está ganhando dinheiro em cima deles, negociando e crescendo seu nome nas redes sociais, porque está falando disso, falando daquilo. Você é um imoral, você não tem moral nenhuma para falar dos caras. Quem é você? Eu posso falar, porque falo com amor e com testemunho de vida. Se não se arrependerem, tanto a igreja quanto a esses, não verão a glória de Deus e não serão salvos. Mulher no seu lugar e homem no seu lugar. Fim de conversa. Vai falar com Deus, não vem falar comigo não. Fala com Deus. Tem um cara falando lá assim, vai lá falar com ele, quero ver se você tem coragem. E diga para Deus: o rapaz falou isso e isso, como é que fica, Deus? Cuidado para não levar rajada de fogo lá de cima e você ser fulminado até chegar no chão quando você for falar isso com Deus. Pode falar, pastor, vai. Fala lá.
Fala para ele. Ó, tem um cara pregando aí, dizendo isso, isso, isso. Vai vocês aí de toda religião e vai lá e fala para Deus isso. Tem um cara falando isso, isso, isso. Está pregando tua palavra e falando isso. Que nós não vamos ser salvos porque nós estamos vivendo assim, nós estamos fazendo assim, nós estamos fazendo assado. A fé é uma coisa. Vida com Deus é outra coisa. Tu crê em quem tu quiser. Mas se tu não crê naquele que é o único Salvador, tu vai perecer, rapaz. Vai para a onda dessa igreja aí e para a conversa desses camaradas que você vai ver. Se você por dentro brilha luz, tem luz de Cristo, por fora ela tem que resplandecer. E como é que a mulher resplandece a luz divina? Com todo o aspecto da Jezabel. Como? Fala para mim como? A boca tem 2 quilos de batom mais vermelho do que o cão, não interessa a cor, não interessa a cor, o que interessa é que está lá. O cabelo cortado feito homem. Os brincos batem aqui no ombro. Tu acha que isso não quer dizer nada? Vamos ver se isso quer dizer ou não, dentro da Bíblia. Você vai ver isso nesses dias. Olha o que a igreja fez aqui. Abra comigo aí, ó, no capítulo de 16 de Ezequiel. Ezequiel, profeta, 16. Nós vamos ler hoje e amanhã nós vamos abordar o assunto mais para frente e chegar até o Novo Testamento, que vocês dizem que ficou para trás, que não tem no Novo Testamento. Vocês verão. Ezequiel 16. Eu quero que você abra comigo a Bíblia, hein? No versículo, deixa eu achar aqui. Ezequiel 16, no 12. E te pus uma joia na testa, pendente nas orelhas, e uma linda coroa na cabeça. Assim fostes adornada com ouro e prata. O teu vestido foi de linho fino e de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, de mel e óleo. Fostes formosa em extremo e fostes próspera, até chegar a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória, que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Deus. Mas confiastes na tua formosura e te corrompestes por causa da tua fama, derramastes as tuas prostituições a todo o que passava para seres dele. Olha que coisa terrível a Jerusalém se tornou. Deus adornou Jerusalém desde o princípio com o rei Davi, com todos os reis do passado. Jerusalém era a menina dos olhos de Deus, o povo de Israel. Mas o povo de Israel faz o quê? Nos dias de Acabe, do rei Acabe, o que o povo de Israel faz? Abre comigo aí, lá em Reis. E você vai ver essa mulher terrível. Hoje, não mais ela, mas o espírito sedutor, o espírito de prostituição, o espírito corrupto que entrou na igreja através dessa mulher. Abram comigo aí em 1 Reis 16. 1 Reis 16. Vejam o que foi que aconteceu aqui e por que isso veio acontecer. 1 Reis 16. Acabe, rei de Israel, versículo 29. Acabe, filho de Orim, começou a reinar sobre Israel no 38º ano de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Orim, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Orim, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fosse pouco, andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabote, ou melhor, Nebate. Ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibael,
rei do Sidom, e foi servir a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Olha o que esse rei faz. Aqui veio a ruína de Israel. Aqui a mulher Jezabel, essa mulher tão falada na Bíblia, que hoje eles põem a culpa em cima dela. Não põe a culpa em cima de Jezabel, meu querido. Deus já cobrou Jezabel. A profecia do Elias já se cumpriu, ela foi comida pelos cães. Quer ser comida pelos cães também, mulher? É isso que você quer? Porque o espírito de Jezabel, o império do inferno, Beelzebul e seus demônios, Satanás e seus demônios, não está morto, não. Está vencido por Cristo, mas por você não, que você está com ele. Jesus disse através de João: quem comete o pecado é do diabo. Então, esses espíritos imundos que está aí, que dominou sobre Jezabel, e que acabou convencendo ao rei Acabe a fazer com que Israel se tornasse na mão dos sidônios, como um deles, adorando Deus estranho, aceitando tudo aquilo que Jezabel promoveu no meio de Israel, fazendo com que Israel se prostituísse através das imagens, se prostituísse através da idolatria, se prostituísse através dos ídolos. E como Acabe fez isso? Deixou que isso acontecesse, seduzido por essa mulher. Esse espírito de sedução, esse espírito de cobiça, esse espírito encantador de encantamento que tomou conta da igreja, esse espírito ganancioso, esse espírito malicioso, esse espírito de riqueza, de mamon que tomou conta da igreja, é o que está fazendo tudo isso hoje com o povo de Israel, ou melhor, com a igreja de Cristo. Foi o que Jezabel fez com Acabe e que Acabe fez com a nação de Israel. Mas lá tinha profeta, e aqui tem profeta. Aí ele está dizendo aqui, ele está dizendo no 16, tudo o que ele fez, tudo o que era Jerusalém, ou melhor, tudo quanto Deus tinha feito por Jerusalém, no capítulo de número 16 de Ezequiel. Eu te ornei, Ezequiel, ou Jerusalém, tu era preciosa, tu era bonita, tu era formosa, tu andava com joias diferentes que eu te coloquei para fazer a diferença. Quando Deus dá joia para uma pessoa, lá naquele tempo, era para fazer separação. Essas coisas faz separação, é para separar quem é de Deus e quem não é, meu querido. Esther, que é a mulher mais acusada por essas bispas, por esses pastores aí, que nós vamos falar dela já já, e que põe a culpa nela, foi isso que aconteceu com ela, porque Deus ornou através do rei, para quê? Para você ver o que Deus queria que fizesse. Jerusalém estava desse jeito, Jerusalém se entregou, ou melhor, os reis se entregaram, Acabe se entregou, e Jerusalém se tornou, na mão dos ídolos, aquilo que nós vemos lá em Ezequiel, uma vergonha total, uma destruição total. A igreja está nesse pé, a igreja está nessa condição, a igreja se entregou a isso, e o que é pior, não quer sair. Aí ele diz aqui no versículo de número 15, mas confiastes na tua formosura. É isso que você faz, né, mulher? É isso que você faz? Você confia na tua formosura, você confia na tua beleza, você confia nas tuas grandezas, você confia que você é uma mulher bonita, e você quer usar de tudo, né? Esse é o seu problema? Esse é o seu problema? Esse é o problema da igreja? A igreja hoje está nesse pé. Ele diz que tomaste dos teus vestidos e fizestes lugares altos, adornados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles. Tais coisas não devia ter acontecido, nem hão de novamente acontecer. Tomaste as tuas joias de enfeite, que eu te dei do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagens de homens e de prostitutas, e te prostituíste com elas, e tomastes os teus vestidos bordados e as cobristes o meu óleo,
e o meu perfume pusesse diante delas. Então veja o que Deus está dizendo aqui para Jerusalém. Aí alguém diz, foi lá no passado, Jerusalém. Abre Apocalipse. Abre Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 18. Veja o que diz a Bíblia. Versículo 1. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com seu esplendor. Ele clamou com poderosa voz: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e guarda de todo espírito imundo, e esconderijo de toda a ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberão do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizer: Sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados, para que não incorrais nas suas pragas. Foge, igreja. Vocês estão vendo aí? Caíram em toda sorte de idolatria, por amor do dinheiro. É a mesma Jerusalém, é o mesmo Israel, a igreja de Deus que está no meio dessa idolatria. Prostituição, queridos, entenda, não é sexo somente. Esses pastores, esses bispos, esses missionários dizem: nós não estamos em prostituição. Por quê? Porque só tem uma mulher? Ótimo, faz muito bem o seu dever e sua obrigação. Mas eles dizem isso querendo dizer que as outras coisas não tem nada a ver. Mas prostituição na Bíblia não representa necessariamente o sexo. O sexo, quando alguém se prostitui, um homem casado com outra mulher, é um problema dele, quem vai pagar o preço é ele. Mas quando a igreja entra nesse princípio das obras de Jezabel, quem se prostitui é a igreja. Está se prostituindo, deitando com o ídolo. É isso que a Bíblia diz. E como está a igreja hoje? Jezabel se andando e passeando dentro da igreja livremente, e eles dizendo: Jezabel morreu a mulher. Mas Satanás, meu querido, só vai se acabar no lago de fogo. Enquanto o homem existir, ele está aqui agindo. Jesus disse: ele veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. E vocês não querem ouvir a palavra de Deus? Quando alguém prega como eu prego, vocês falam: esse pastor não prega bênção. Bênção quem prega para você sou eu. Todos os meus vídeos estão aí, só prego sobre bênção. Por quê? Porque estou te corrigindo. Se eu não quisesse bênção para você, eu não te corrigia, deixava você viver como você está vivendo por aí nessas igrejas. Isso não é bênção, isso é maldição, você vai morrer no fogo. Agora, quando eu digo sai do fogo, vem, como João está dizendo aqui: sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. João está dizendo: vem para as bênçãos, vem para a vida, vem para a salvação, vem para a eternidade, vem para Cristo, vem, se arrepende, sai da idolatria, sai do mundo, sai da feitiçaria, mata esse velho homem que está dentro de você e traz a vida para dentro de você. Em Cristo Jesus, o Senhor. Jezabel se anda na igreja, na vida da bispa, na vida do missionário, na vida do apóstolo, na vida do pastor, na vida da pastora, na vida dos membros. Está se andando dentro da igreja, nadando de braçada dentro das igrejas, e vocês dizendo que Jezabel morreu. Morreu a mulher, queridos. Mas o espírito de Jezabel está aí dentro da igreja com vocês, andando de mãos dadas, comendo vocês do posto ídolo, comendo vocês da mesa de Baal, comendo vocês da idolatria, comendo vocês da feitiçaria, comendo vocês de tudo isso, que não se conhece quem é mulher, quem é homem, não se conhece quem é nada. É uma bagunça terrível, generalizada.
E vocês acham que está certo? E não quer que o pregador fala? Não fala esses daí que tem rabo preso com o diabo, eu não tenho. Não fala esse aí que tem culpa com ele no cartório dele, eu não tenho nada com ele. O diabo sabe, e eu posso dizer como Cristo Jesus diz: eis aí o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Hoje eu posso dizer livremente em Cristo Jesus. Aí está o diabo para lá e para cá, mas em mim ele não tem nada, porque o meu Cristo é a minha bandeira, o meu Cristo é a minha certeza de fé e de salvação. O meu Cristo é aquele que diz: vai que eu sou contigo, eu te dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada te causará dano algum. Digo isso para que Cristo seja glorificado e a sua palavra se faça presente na vida daquele que prega com fé e com amor e com sinceridade. Tem outro caminho não, queridos. Não adianta você se iludir. Tem outra saída. Essa igreja pendurada de joias aí, essa igreja cheia de tudo que é coisa que está aí, que é do mundo, isso não vai morar em outro lugar senão o fogo. É para lá que vão. Foge disso, povo meu, diz o Senhor. Sai dela, povo meu. Jezabel está lá. Apocalipse inteiro está falando dessa Jezabel. Não fala diretamente o nome dela, fala através das suas obras. Você precisa entender a Bíblia como ela diz, através de obra, através de revelações do Espírito, para você saber o que você está pregando. Prega o que quer, e por isso o povo faz o que quer na igreja. Isso não é igreja, isso é religiosidade. Ter fé é o dever de todos, em quem quiser, e precisa ser respeitado, e eu respeito. Agora, saber que vai morar no céu só tem uma saída: se arrepender, se converter e se chegando a Cristo e sair fora disso. Senão não tem saída, meu querido. Isso o apóstolo Paulo já clamava, o apóstolo Paulo já dizia, o apóstolo Paulo no capítulo 6, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, veja o que Paulo está dizendo aqui, capítulo 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele diz aqui o versículo 9, não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem impuros, nem idólatras. Idólatras, aqui está a idolatria que Jezabel trouxe para dentro da igreja. A idolatria e a imoralidade. E no versículo de número 12, ele diz aqui, da imoralidade sexual: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus, porém, destrói tanto um quanto os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomareis, pois, os membros de Cristo e faloseis em meretriz? De maneira nenhuma. Ele diz versículo de número 15, desculpe. Nem membros de meretriz, não por certo, ou não sabeis que o que se une a meretriz faz-se um corpo com ela? Pois serão, como diz, dois num só carne. Mas o que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ora, não sabeis que os nossos corpos é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos, fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Irmãos, a idolatria
a prostituição, que Paulo está dizendo aqui, que é do sexo, e aqui atrás ele está falando da prostituição no corpo, da prostituição da idolatria. Tudo isso vem desde o princípio. E aí você nega a palavra de Deus, eles negam a palavra de Deus, eles tiram a verdade da palavra de Deus para fazer e ensinar o que eles querem. O apóstolo Paulo também fala aqui na segunda carta dele aos Coríntios. O capítulo de número 6 e o versículo 11. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estamos retinando o nosso afeto de vós, mas vós estáis retinando o vosso afeto de nós. Ora, em recompensa disto, falo como a filho, abri também os vossos corações. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, pois vós sois o santuário do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, eu vos receberei, eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, vocês vêm dizer que isso foi lá no templo de Jezabel. O que Paulo está dizendo aqui, igreja? Ídolos, idolatria, que Acabe trouxe para dentro de Jerusalém, feitiçaria, paganismo, mundanismo. Não se reconhecia quem era mulher, quem era homem, não se reconhece quem é mulher, quem é homem hoje em dia, não se reconhece quem serve a Deus e quem não serve, não se reconhece quem serve aos ídolos e quem não serve, é tudo a mesma fé, é tudo a mesma coisa. Como podemos viver num evangelho desse, irmãos? Alguém tem que falar alguma coisa, não pode viver assim, não pode ser assim. A igreja deixou-se levar por isso. E Deus diz, quer que eu chame vocês de filho? Querem mesmo que eu chame vocês de filhos? Então vem. Versículo 17 ele está dizendo. Versículo 18. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, quando você deixar tudo isso que vem do 11 até chegar aqui no 18, até chegar no 17. Ídolos que entrou dentro da igreja. Ídolo que entrou em Apocalipse 18. Caiu a grande Babilônia, caiu a igreja de Cristo, caiu a igreja que Paulo havia profetizado, que havia de entrar nela homens cruéis que não poupariam o rebanho e que levaria a idolatria aos ídolos. Jezabel tomou conta, o espírito de Jezabel tomou conta da igreja, o espírito de Jezabel está dentro da igreja e o povo não quer reconhecer. Se arrependem quando é tempo e vêm para Cristo. Amém? Então, orem comigo nesse momento. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu amor, Tua graça, Tuas muitas misericórdias. Venha nos ajudar. Venha nos dar sabedoria. Venha nos dar coragem, que é o que nós precisamos, para levar o Teu Evangelho adiante, declarar que Tu és Deus e que Tu és Senhor. Abençoa nossa nação, sara nossa terra, tem misericórdia, Pai, de cada um. Abre os olhos do nosso entendimento e nos ajuda, pois nós precisamos te servir todos os dias das nossas vidas, Pai. Obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Fique na paz até o nosso próximo vídeo. Amém.